Você já se deitou para dormir e de repente algo diferente aconteceu? Um leve arrepio percorre sua coluna. Um silêncio tão profundo que parece conversar com você, ou até mesmo aquela impressão estranha de que há alguém por perto. Talvez você desperte no meio da madrugada com o coração disparado, sem nenhuma razão aparente. Ou então sinta uma vontade intensa de orar sem saber exatamente por quê. Muitos acreditam que isso se trata de insônia, ansiedade ou apenas mais um dia agitado. Mas e se não for isso? E se justamente nesse momento em que tudo ao redor se cala, for Deus tentando alcançar você? Pode parecer incomum no começo, mas há momentos em que o céu se aproxima da terra e o Criador toca os corações daqueles que ele separou. Isso não é acaso, isso é propósito, é espiritual. E pode ser que você esteja entre os chamados. Então respire fundo e comece a observar os pequenos sinais. O que você sente durante a madrugada pode ser uma das evidências mais claras de que seu espírito está sendo acordado para algo maior. Algumas pessoas só percebem esse incômodo quando o mundo está quieto, quando as luzes se apagam e tudo parece dormir. É como se algo profundo começasse a se movimentar dentro delas. Um vazio que ecoa, uma paz que inquieta, uma presença invisível, mas inegavelmente real. Esse chamado não tem som, mas carrega peso. Não tem forma, mas tem direção. É Deus pronunciando seu nome. Nem todos reconhecem sua voz. Muitos ignoram, outros se afastam e alguns simplesmente não compreendem o que está acontecendo. Mas se isso tem acontecido com você, é porque você foi separado por Ele. E quando Deus separa, Ele também desperta. Talvez você nunca tenha contado isso a ninguém. Pode até ter pensado que era só uma sensação estranha, um desconforto qualquer. Mas, na verdade, durante a madrugada, enquanto todos dormem, o céu se move. É nesse intervalo que o invisível se manifesta, pois a noite é como um portal, um tempo reservado onde Deus compartilha seus mistérios mais profundos com aqueles que têm o coração atento. Pode ser que em algum momento você tenha sentido vontade de sair da cama e falar com Deus, mas hesitou por receio ou acreditou que era só mais uma inquietação. Mas não era só isso. Era Ele. Era o Espírito Santo te convidando para uma comunhão. Não ignore essa voz. Aqueles que escutam e obedecem vivem experiências sobrenaturais. Outro sinal evidente é quando você acorda, repetidamente, sempre no mesmo horário. Pode ser às 3 da manhã, pode ser 4h17. Parece aleatório, mas não é. Deus está agendando encontros com você. Ele é um Deus de minúcias. Ele se utiliza de números, sons, visões e atmosferas. E se Ele está te chamando à noite, é porque seu espírito está mais livre, mais disposto, mais acessível nesse período. O corpo repousa, mas a alma se desperta. E é nesse exato instante que o céu deseja te visitar. Não despreze o que você tem sentido. Você pode estar perdendo revelações poderosas por conta do medo ou da distração. Acordar sempre no mesmo horário, sem explicação, não é por acaso. É um código divino. E mais, já aconteceu de você ter a nítida impressão de que havia alguém no seu quarto, não de forma ameaçadora, mas como uma presença forte, intensa, que faz até os pelos se arrepiarem. Isso também é sinal de que você está sendo visitado. Pode ser Deus, pode ser o Espírito Santo tentando te envolver, pode ser que anjos estejam ao seu redor. Todo aquele que é separado por Deus passa por um período de treino espiritual, e o silêncio da noite é o campo onde Ele prepara os seus. É nesse lugar secreto que Ele molda você para o que está por vir. Não fuja desses instantes. Quando perceber essa presença, pare, feche os olhos e diga: "Fala, Senhor, teu servo ouve." Essa simples frase pode abrir portais celestiais. Pode dar início a uma transformação que você ainda não consegue compreender. Talvez você se pergunte:
Por que Deus escolhe a madrugada para se manifestar? Por que não durante o dia, quando estamos acordados e mais conscientes? A resposta, embora simples, é profunda. Durante a noite tudo silencia, as distrações somem, o ritmo acelerado desacelera e nesse silêncio a voz de Deus se torna audível. Ele não fala em meio ao ruído, ele fala na quietude. Muitas vezes só conseguimos ouvir quando tudo ao nosso redor se aquieta, e é então que percebemos que ele sempre esteve nos chamando. O chamado não chega com estrondo. Ele vem como uma brisa suave que toca o fundo da alma. E se você tem sentido essa brisa, é porque está sendo preparado para algo grandioso. Algumas pessoas relatam sentir um peso espiritual durante a noite, um aperto no peito, uma vontade inexplicável de chorar. Isso não é fraqueza, é sensibilidade espiritual. Deus pode estar limpando algo dentro de você, curando feridas que você nem sabia que existiam, ou apenas te convidando a sentar com Ele, ouvir sua voz e receber revelações que transformam vidas. Muitas das histórias mais marcantes da Bíblia começaram assim, em silêncio, em encontros secretos. Moisés foi chamado num deserto. Samuel ouviu Deus enquanto todos dormiam. Paulo teve visões em sonhos. E talvez você esteja vivendo o início de algo tão profundo quanto: não rejeite a noite, abrace o mistério dela. Já sentiu vontade de orar sem motivo, mas se conteve por vergonha? Já quis chorar sem saber porquê, mesmo quando tudo parecia bem? Esses são sinais claros de que seu espírito está sendo ativado. Não é emoção, não é psicológico, é espiritual. Deus está removendo camadas da sua alma para que você ouça claramente o que Ele quer revelar. Ele não fala com quem está distraído, Ele fala com os que se disponibilizam. E muitos só se entregam quando se deitam, quando tudo se acalma, quando o celular é deixado de lado e a alma se despe das máscaras do dia. É aí que Ele vem. É nesse instante que Ele toca. E é quando Ele chama. Existe um padrão entre os escolhidos. Todos passam por períodos de desconforto noturno. Pode ser que você esteja acordando com pensamentos profundos, dúvidas existenciais ou lembranças de feridas antigas. Isso é cura. Isso é Deus remexendo a terra da sua alma para semear algo novo. Não tema a dor. Toda dor carrega uma revelação. Se isso tem acontecido com você à noite, então saiba que está sendo separado. Deus está te afastando da multidão. Ele está te chamando para um lugar à parte, porque os escolhidos não seguem o fluxo comum. Eles andam por um caminho mais estreito, solitário, mas repleto de glória. E mais, já reparou como algumas noites parecem mais pesadas? Como se o ar estivesse denso, como se houvesse uma carga estranha no ambiente, mesmo sem explicação. Às vezes, isso acontece porque no mundo invisível, uma batalha está sendo travada. Quando Deus está prestes a te revelar algo poderoso, o inimigo tenta impedir. Ele perturba seu sono, te enche de ansiedade, traz lembranças dolorosas ou até lança pesadelos intensos. Sabe por quê? Porque ele teme o despertar de alguém escolhido. O inimigo sabe que quando uma alma acorda espiritualmente, ela se torna uma ameaça. Por isso a luta é tão intensa, justamente à noite, quando seu espírito está mais sensível, mais acessível ao céu, mas também mais exposto ao ataque. É nesse momento que muitos desistem, pensando que estão enlouquecendo, que perderam o controle da mente. Mas a realidade é outra. Você entrou em território de batalha espiritual. E o primeiro sinal de que você tem um propósito é justamente estar sendo tão atacado. Quem não tem missão não sofre pressão espiritual, mas quem carrega um chamado enfrenta guerras invisíveis. E as noites são o palco preferido dessas batalhas. Mas aqui está o segredo. Quando você entende o que está vivendo, você para de fugir. Você começa a lutar. Você ora. Você clama. Você resiste.
E nessa resistência, Deus revela forças que você nem sabia que possuía, porque todo escolhido é moldado no fogo do silêncio. Talvez você tenha sentido isso recentemente. Uma inquietação persistente, um vazio que nada preenche, uma vontade constante de se isolar e entender o que está acontecendo com você. Isso não é depressão. Isso não é simples cansaço. Isso é um chamado. Deus está mexendo em suas estruturas. Ele está derrubando barreiras construídas por medo, dor ou orgulho. E cada noite enfrentada, cada lágrima derramada no travesseiro, cada oração sussurrada no escuro está gerando algo poderoso em você. Tudo está sendo anotado. Nos céus, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nenhuma lágrima de um escolhido é ignorada. Nenhuma noite difícil é em vão. Cada uma delas compõe uma etapa da sua preparação. E preste atenção, se você sente que foi separado para algo maior, mas ainda não sabe por onde começar, inicie de forma simples. Na próxima vez que acordar durante a madrugada com o coração apertado, não tente entender tudo de imediato. Apenas se levante, ore, fique em silêncio e abra sua alma. Deus não quer discursos bonitos, Ele deseja um coração sincero. Diga somente, Senhor, estou aqui. Isso já é suficiente para estabelecer um elo entre você e o céu. É nesse lugar secreto, silencioso e solitário que ocorrem as maiores transformações. Deus fala com quem está disposto. Ele não te escolheu porque você é impecável, mas porque você foi separado, marcado para algo grandioso. E sabe o que mais confirma que há um chamado? O fato de você continuar buscando respostas. Você sente um vazio que nada preenche, uma sede que nenhuma distração ou prazer terreno consegue apagar. Você tenta se ocupar com redes sociais, séries ou trabalho. Mas quando a noite cai, tudo perde o brilho. É como se algo mais forte te puxasse para dentro, para um confronto com a sua própria alma. Esse desconforto não é punição, é favor. É a prova de que Deus ainda te quer por perto. O verdadeiro perigo não é quando Deus fala, mas quando Ele se cala. E se você ainda sente esse chamado, mesmo sem compreender, é porque Ele continua apostando em você. Muitos acham que ouvir a voz de Deus é como escutar alguém ao lado, mas nem sempre é assim. Às vezes Ele fala por meio de pensamentos insistentes, de um versículo repetido, de uma canção que surge no momento exato, ou por uma presença quase imperceptível, mas que transforma o ambiente de forma única. O mundo espiritual não precisa ser visível para ser verdadeiro. Ele é sentido, percebido nas entrelinhas. E se você sente isso à noite, se percebe que algo maior quer se revelar, então aceite. Não negue mais. Rejeitar esse chamado é como tentar fugir de si mesmo. Você até pode correr, mas a voz te alcança até no silêncio. E aqui vai uma verdade dura. Quanto mais você resiste, mais pesado o fardo se torna, porque Deus insiste. Ele não desiste dos seus escolhidos. Ele continua chamando dia após dia, noite após noite, até que o coração se entregue. E quando você finalmente responde com um sim, tudo começa a mudar. Isso não quer dizer que a dor desaparecerá, mas ela passa a ter sentido. Os ataques não param, mas você aprende a vencê-los com autoridade. Quando entende que foi chamado, você se posiciona, e o mundo espiritual responde a isso. Os céus se abrem, as portas se movem, os dons antes adormecidos despertam, e o propósito começa a se revelar com clareza. Agora pense, e se essa noite for a última chance que Deus te dá desse modo? E se Ele estiver esperando apenas um gesto seu para liberar algo que está retido há anos? A maioria está dormindo espiritualmente, mas você não. Você chegou até aqui, está ouvindo, está sendo tocado. Isso não é acaso. Isso é um chamado divino, uma chance única de alinhar sua alma com o céu. E tudo começa com uma simples resposta.
Não precisa ser em voz alta nem pública, mas tem que ser verdadeira. Diga apenas: Senhor, quero ouvir tua voz. E observe, quando um escolhido responde, o céu se move com pressa. E ao começar a responder, algo poderoso acontece. Você se torna mais sensível. Pequenas coisas passam a ter significados profundos. O que antes parecia comum, agora se torna sagrado. Você sente quando algo espiritual entra no ambiente. Você ora sem nem entender o motivo. Você percebe a presença de Deus em lugares improváveis. No silêncio, numa lágrima, num versículo que parece escrito só para você. Isso não é acaso. É o Espírito Santo afinando sua sensibilidade. Ele está despertando dons que estavam escondidos. E tudo começou com aquela inquietação durante a noite. Lembra? Aquele sentimento que você não sabia explicar, mas que te trouxe até aqui. E à medida que essa sensibilidade aumenta, você se torna mais separado. Pessoas se afastam sem razão. Amizades perdem sentido. Convites antes agradáveis agora incomodam. Isso não é rejeição, é proteção. Deus está limpando sua trilha para que você ande sem distrações. Ele está removendo tudo o que atrasa. E sim, às vezes isso dói. Mas a dor da separação vem antes da revelação. Deus primeiro limpa o caminho antes de mostrar o destino. E geralmente isso acontece à noite. É na madrugada, na solidão, que Deus realiza as cirurgias espirituais mais profundas. É no silêncio que Ele cura feridas que ninguém viu. É na escuridão que Ele forma guerreiros da luz. Você pode até se sentir estranho agora, como se estivesse perdendo o controle. Mas, na verdade, está entregando. E quando você entrega, Deus assume. Ele guia seus passos, te livra de armadilhas, te prepara para viver experiências que só os escolhidos têm. Não pela lógica, mas pela fé. Esse novo caminhar exige coragem. Você vai começar a sonhar diferente. Vai acordar com ideias que não são suas. Com mensagens que parecem vindas de outro mundo. E de fato são. O céu fala com quem está atento. E se você chegou até aqui neste vídeo, é porque o céu já começou a falar com você. Muitos querem ser usados por Deus, mas poucos estão dispostos a pagar o preço. E esse preço começa nas madrugadas, nos despertares sem explicação, nas lágrimas sem motivo, nas orações em silêncio, no joelho dobrado enquanto o mundo dorme. É ali que Deus identifica quem está pronto, porque os palcos espirituais são construídos no secreto. Quem brilha em Deus primeiro aprendeu a arder no escondido. E você está nesse processo agora. Não duvide, não recue. Esse chamado que você sente à noite é real. É Deus te buscando, te chamando, esperando que dessa vez você diga: eis-me aqui. Se você chegou até aqui, não foi à toa. De alguma forma, sua alma já sabia, já sentia, já reconhecia esse chamado. Mesmo que sua mente ainda não compreendesse, hoje você teve a confirmação. Aquela inquietação silenciosa, aquela vontade repentina de falar com Deus. Tudo isso tem um nome: vocação espiritual. Ele está te chamando para sair da distração, da superficialidade e entrar em um novo tempo. Tempo de intimidade. Tempo de transformação, tempo de revelações. Você foi separado desde o ventre, escolhido antes de nascer. E agora, Ele está apenas te lembrando quem você sempre foi. Não ignore mais esse toque suave que vem nas madrugadas. Não fuja do que já está escrito no céu sobre você. O que você sente não é invenção, não é exagero, é o começo da sua jornada espiritual. Uma caminhada que te levará por caminhos de cura, libertação e propósito. Deus não escolhe os prontos, Ele escolhe os disponíveis. E se seu coração ardeu com cada palavra até aqui, então já está mais do que claro. Ele está te chamando. E você já começou a responder. Sua resposta muda histórias. Sua entrega transforma gerações.
A partir de agora, sua voz será ouvida nos céus, porque todo escolhido, cedo ou tarde, desperta para o chamado. E quando desperta, nunca mais volta a dormir da mesma forma. Se essa mensagem te tocou, compartilhe. Alguém ao seu redor também foi escolhido. E talvez, através de você, esse chamado seja confirmado. E lembre-se, você não está aqui por acaso. Essa inquietação que sente à noite é o céu chamando pelo seu nome. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir esse chamado. E se você deseja continuar recebendo mensagens como essa, orações que tocam a alma e conteúdos que fortalecem a fé, inscreva-se agora no canal Comunidade Cristã Monte Sião. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e junte-se a nós nessa caminhada de fé, propósito e transformação. Deus tem grandes coisas reservadas para a sua vida e estamos aqui para caminhar com você.